Não sei você, mas eu não gostava de história. Não gostava de história, não gostava de literatura. Eu só aprendi a gostar dessas matérias no cursinho. Eu fiz 2 anos de cursinho e foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Por que no cursinho? Porque eles contavam as histórias, não só com datas e nomes, eles contavam uma história. E a gente tinha muita prática, indo visitar prédios antigos no centro, indo a museu. Então, quero falar um pouquinho sobre a nossa cidade. A gente não aprendeu a valorizar e gostar da história da nossa cidade. Muito pelo contrário, hoje em dia dá um dó quando a gente anda pelo centro e vê aqueles prédios mal cuidados, muita gente morando na rua. Mas se você for com um olhar mais limpo, um olhar mais específico, você vai ver os prédios que estão lá desde o começo da nossa história. Então, se você tiver essa oportunidade, leve o seu filho em lugares históricos e pesquise um pouco antes a história daquele lugar para você poder comentar com ele. E é engraçado porque quando a gente vai num lugar, em algum lugar da nossa cidade, que tem uma história que todo mundo sabe, por exemplo, o Teatro Municipal. A primeira vez que eu entrei no Teatro Municipal, nossa, parecia que eu tava, quando eu entrei e subi aquelas escadarias, parecia que eu tava voltando no tempo. E quando a gente se projeta nesses lugares, imaginando, usando a imaginação dos nossos filhos, ajudando eles a entender aquela história, vai ficar muito mais fácil para que eles façam os trabalhos ou façam as provas de uma forma mais prática e fácil. Lembra daquele dia que a gente foi no centro, que a gente passou pelo Largo São Bento, que a gente viu a igreja na Praça da Sé? Então, tem uma memória por trás e tem uma imagem por trás que vai ficar muito mais fácil dele lembrar e recordar os prédios diferentes, os prédios mais atuais, observar essa diferença, as estátuas que tem, os grafites que tem no centro. Então, tudo isso vai aguçar mais a vontade do seu filho de estudar história, de ouvir o que o professor tem para contar e vai facilitar ele na hora que tiver que memorizar alguns dados históricos e vai deixar a história da nossa cidade para ele muito mais interessante. E me conte aí, qual é a parte da sua cidade que você mais gosta e que você gostaria até que fosse mais cuidada, que você acha que vale a pena visitar com seu filho? Deixa aí nos comentários.